Muito bem, voltamos com o Cidade Viva e agora a gente fala um pouco sobre estímulo à leitura e também sobre a importância da leitura. A gente recebe a coordenadora do curso de letras aqui da UNO Chapecó, Márcia de Souza. Márcia, obrigada por ter aceitado o nosso convite para falar um pouquinho sobre essa questão tão importante que é a leitura em si. Para começar, eu quero saber como é que você vê a questão da leitura hoje para os jovens, principalmente para aqueles que estão na escola ou que estão saindo da escola. Bom, Priscila, primeiro, muito obrigada pelo convite e por ter aberto esse espaço para nós falarmos de um assunto tão importante que é a formação de leitores, imaginando que, quando se fala desse tema, a gente tem que pensar a perspectiva dela muito além do que é a relação professor-aluno, ou imaginar que a formação de leitores é algo específico da sala de aula, ou que vai envolver só a educação, né? A formação de leitores, ela impacta em todos os setores, seja da economia, da política, né, em todos os setores da sociedade. Então, daí a relevância de nós falarmos desse tema, né? Priscila, tem uma questão que é muito básica, mas é importante a gente sempre reiterar. O professor que não é leitor, ele jamais vai estimular a leitura. Então, não se trata de uma metodologia, se trata de ser leitor, né? O professor, quando ele lê uma obra e vai falar sobre essa determinada obra ou sobre esse determinado assunto para os alunos são suficientemente inteligentes para ver se o professor leu efetivamente a obra, se ele tem as nuances da obra, se ele percebe a obra num todo, e automaticamente você estimula ou você não estimula a ler. O professor que não gosta de ler não tem a menor possibilidade de conseguir um dia em sala de aula estimular o leitor. Então, começa por aí. Daí as diferentes modalidades que a gente tem de metodologias de trabalho com a leitura em sala de aula. Mas esse é um lado, né, do professor leitor conseguir estimular. O que a gente nota nos dados, nas pesquisas, é que o professor vem perdendo esse espaço, né? Os últimos dados da pesquisa Retratos na Leitura no Brasil mostra que nos últimos 2 anos o professor perdeu, por exemplo, em torno de 4% do percentual que ele tinha. Nós tínhamos em torno de quase 12% de professores que conseguiam estimular, né? E hoje nós temos esse número dado às mães. As mães estimulam mais a leitura do que os professores, que hoje estão na casa dos 8%. Então, não que seja ruim o fato de a mãe estimular, mas é também você analisar o outro lado, que é um espaço que a escola também perde, né? Então, acho que prioritariamente isso, o papel do professor é fundamental na formação do leitor. Mas o que a gente vai perceber é que nós nos constituímos leitores nos diferentes espaços. Então, em casa, a criança ela observa, nós aprendemos por exemplo. Ninguém vai aprender sem exemplo. Eu acho que sim, a pedagogia Paulo Freire, ela é muito valiosa nesse sentido. E especificamente na área de formação de leitores, nós temos aquela obra dele sobre a alfabetização de jovens e adultos, a importância do ato de ler, em que ele mostra justamente os exemplos na formação do leitor, justamente para pensar essa palavra leitura naquilo que ela abrange, que não é necessariamente você conseguir ler um texto. Conseguir ler as linhas que se colocam num texto é muito pouco diante daquilo que a leitura, de fato, é capaz de transformar a vida das pessoas, né, em cidadãos mais críticos e assim por diante. Okay. Então, a gente vai perceber, nesses exemplos dados por Paulo Freire, isso que nós comentávamos, a importância do exemplo, né? A criança observa o pai lendo, observa a mãe lendo. Esta semana eu estive falando com um escritor que agora aparece muito no cenário, principalmente de Santa Catarina, e nós conversávamos e ele me falava, nossa, Márcia, eu lembro muito do meu pai lendo. Eu não lembro da minha mãe lendo e ela era professora. A minha mãe era pedagoga, eu não a via lendo, mas o meu pai, eu tenho essa memória do meu pai leitor dentro de casa. Então, veja, como é importante. Agora, nós não nascemos leitores, né? Nós nos constituímos leitores. Então, ter em casa ambientes que propiciem, ter uma escola que propicie, é fundamental para isso. Ao mesmo tempo, a gente vai notar, nessa lógica da formação de leitores, um paradoxo grande no Brasil, que é quando a gente compara números, né? Saindo do âmbito específico das metodologias que podem promover a formação de leitores ou não, a gente pode ir para o dado numérico. Por exemplo, o Brasil é a 8ª indústria editorial do mundo. Como é que você imagina
que um país que se concebe como a 8ª indústria editorial do mundo, que publica em torno de 500 milhões de livros por ano, desses 500 milhões, nós temos ainda um acréscimo de 13%, que são os livros comprados pelos governos, né, pelas secretarias, os livros que são distribuídos às escolas. E você, numa pesquisa da Unesco, observa o número de que, no Brasil, se lê livros não acadêmicos, não universitários, 1,8 livro por pessoa. Ao lado desse dado, nós vamos encontrar países desenvolvidos em que o número chega a 25 livros por pessoa, que é o exemplo da França. Os demais ficam na casa dos 20 livros por pessoa, né? Então, há uma distância muito grande entre o que se produz e o que se consome. Esse dado ele é mais alarmante se a gente for considerar o número de bibliotecas. Veja, as bibliotecas nas escolas, né? Então, a gente visita as escolas e a gente vê esse déficit, né? A gente vê, inclusive, o problema que nós enfrentamos já há anos, e as escolas são conhecedoras disso, que é a própria formação do bibliotecário, né? Então, nós temos o déficit no número de bibliotecas, nós temos o déficit na formação do bibliotecário, que hoje o curso de biblioteconomia também é um curso, né, que acaba hoje tendo a valorização que ele de fato precisa ter. E dado ainda nesses números, nós vamos comparar em números de bibliotecas nas escolas, nós vamos chegar a um outro número que é alarmante, que é o número de livrarias no Brasil. Nós, no Brasil, temos apenas 2.500 livrarias, ao passo que nós temos 110 mil lan houses, né? Então, veja, aí você pode fazer um paralelo com esses dados todos e imaginar o que é que, de fato, o brasileiro está lendo, né? Outra questão que tem muito a ver com a formação de leitores e que sai desse âmbito escolar e que, né, traz uma dinâmica muito maior e que tem a ver com o desenvolvimento dos países, ou necessariamente agora aqui falando do Brasil, é que a gente vai notar pesquisas, por exemplo, do Conselho Nacional das Indústrias, pesquisas como o Instituto Dom Cabral, que trabalha mais na área dos executivos, e a última pesquisa que o Instituto Dom Cabral, que é muito conceituado na formação de executivos, no mundo, não só no Brasil, trabalha aí com 11, 12 países, né, na formação da mão de obra nessa área, e eles vão dizer que em torno de 91% das empresas indicam que a mão de obra chega para elas basicamente em déficit em 3 áreas, né? O candidato à vaga, ele não tem uma formação básica adequada, ele não tem uma visão global das coisas e ele não tem uma segunda língua, no caso a língua inglesa, que é a língua mais exigida pelas empresas. Bom, isso automaticamente incide na qualificação de mão de obras, então, né, nos diferentes setores das empresas, das indústrias e tal. Junto disso, nós vamos pensar que os jovens de até 15 anos, no Brasil, nós temos um total de 14 milhões de jovens que não leem, que não sabem ler, não é que não leem. 15 milhões, a média, é de que não leem porque são analfabetos. E do número total de brasileiros, a gente tem 40 milhões de analfabetos funcionais. Esses analfabetos funcionais são não necessariamente pessoas que não têm um nível universitário, né? Se nós formos analisar os dados do MEC, há uns 3 anos atrás, 2 anos, eles nos mostraram que em torno de 70% dos universitários, de todas as universidades públicas, privadas, não tem, né, diferenciação nisso, eles saem do curso universitário ainda com um déficit muito grande na sua qualificação, na sua habilidade de ler e produzir um parágrafo coerente e coeso. Então, isso a gente já, então, identifica aí um grande índice de analfabetismo funcional. E aí, veja, os dados, eles vão sendo interligados. Aquilo que a gente vê na sala de aula, que é o reflexo de um professor que não lê, é a mesma ideia que nós temos que ter com a desqualificação da mão de obra do profissional que chega na empresa, né? Então, a formação de leitores, a gente tem que olhar ela num panorama muito amplo. E não como sendo uma atividade inerente da escola, mas uma atividade que tem que ser pensada, tem que ser estimulada no âmbito das casas, né, das famílias, no âmbito das escolas, sim, prioritariamente, mas no âmbito das empresas. Basta a gente ver o quanto as empresas gastam de capacitação de mão de obra.
a nossa desqualificação, ela leva também as empresas a ter de fazer um investimento muito alto no campo da qualificação da mão de obra, por conta de todos esses índices que nós temos aí. A gente poderia pegar tantos outros índices para falar da formação de eleitores, né? A questão é que a gente fica sempre mais focado na ideia de que a formação de eleitores, ela é mais restrita à educação, à sala de aula, e não consegue perceber o panorama geral que isso implica, né? Você imagina, com o desenvolvimento da robótica, né? Dos sistemas de informação, da engenharia da computação, né? Como é que nós podemos entrar num processo de desenvolvimento, imaginando toda a globalização, com esse déficit de mão de obra que nos indica, por exemplo, o Instituto Dom Cabral? É complicado, né? A gente vai tendo cada vez mais problemas a ser enfrentado, né? É isso aí, gente. Então, a gente percebe, a gente conseguiu perceber nessa nossa conversa quanto a questão da leitura vai influenciar na própria aquisição de vocabulário, né, Márcia? Nessa própria questão de empregabilidade. Fica a dica para você que está em casa. Quero agradecer a tua presença, Márcia. Acho que o nosso debate foi bem válido. A gente encerra por aqui o Cidade Viva de hoje e eu volto na próxima semana. Até lá!